acho que a palavra que nos define é a palavra que está na porta, Oda, que é justamente um conjunto de ideias e um conjunto de cabeças pensantes, não é? Eu acho que nós não temos o nome da porta, não é por acaso, é propositado, porque acreditamos mesmo que é a forma de fazermos arquitetura, é conversando e partilhando ideias, etc., como um coletivo. Desde pequeno que sempre quis ser arquiteto ou desenhar casas, antes sequer de saber a designação da palavra. Ainda há uns tempos falei sobre isso, sobre quantos Legos me influenciaram. Ainda hoje sou apaixonado por Legos, mas tem sido gradual desde pequeno. E, portanto, foi uma coisa super natural. Nunca procurei outras áreas, nunca procurei outros setores dentro da mesma área. Sempre foi uma coisa... Sempre soube bem o que quis. Vivi nos subúrbios do Porto, com uma casa com jardim, sempre gostei do exterior, sempre gostei de cabanas em criança, etc. Portanto, acho que foi uma coisa muito natural e gradual. Ainda hoje sou apaixonado por ilustração, faço imensa ilustração, gosto imenso de desenhar, as pessoas aqui no escritório sabem disso. É, na verdade, a minha maior ferramenta para poder comunicar. Eu morava nos arredores da cidade, ia de comboio à escola, depois do autocarro. Gostava muito de desenhar as pessoas que estavam no autocarro, as pessoas que estavam no comboio. Ainda hoje faço isso nos aeroportos, ainda hoje, sempre que tenho uma sala de espera, acabo sempre por desenhar as pessoas que estão à minha frente, às vezes ofereço os desenhos. Depois, esta ilustração que passou para o que via e o que vejo é a cidade. E depois esta componente prática que a arquitetura tem também me foi fascinante, mas felizmente foi uma coisa que eu sempre quis e felizmente foi um caminho que eu consegui seguir. É evidente que como arquiteto sinto que tenho um papel na cidade, não é? Sinto que tenho uma responsabilidade, sinto inclusivamente tenho algum papel didático até com alguns agentes que nos rodeiam. Sinto essa responsabilidade, até porque o que nós fazemos fica sempre muito mais tempo do que nós. Nós vamos morrer bem antes das nossas obras e, portanto, há muita responsabilidade. Essa palavra é ótima, curiosidade, porque é uma palavra que nós falamos imenso aqui no escritório. E é uma das grandes orientações que temos aqui no escritório, que é manter-nos curiosos e continuarmos à procura e a pesquisar para que os horizontes continuem a ser mais e mais alargados. Eu estudei na FAUP, no Porto. Eu e os meus restantes sócios somos daqui do Porto. É impossível nós não referirmos a Escola do Porto como uma referência. E três grandes nomes da Escola do Porto, Fernando Távora, o Álvaro Siza e o Eduardo Souto Moura, até por esta cronologia, é impossível não os referir, porque eles de facto ainda hoje são absolutamente inspiracionais. Temos hoje a sorte de poder trabalhar com um ou outro e tenho enorme respeito e mais de respeito e admiração pelos três e sem dúvida que foram inspirações. Aqui no Porto está cheio de ótimos exemplos, a começar pela Casa de Chá do Álvaro Siza Vieira, que é uma obra de arte e traz aquilo que eu gostava de conseguir recuperar na arquitetura e tem sido contrário à tendência de hoje em dia, que é traz uma arquitetura com calma e com inspiração e com pensamento, que é uma coisa que hoje em dia tem sido cada vez mais difícil, as pessoas cada vez nos pedem mais coisas boas, bonitas, baratas, para ontem e há toda uma pressa que prejudica a inspiração e prejudica até alguma maturidade dos projetos. David Chipperfield, adoro o que ele faz porque ele é super sensível tanto nas pré-existências como nas coisas novas, onde consegue ter uma leitura muito boa sobre como intervir de uma forma um pouco mais humilde e fantasma ou de uma forma um pouco mais protagonista. O pavilhão nórdico de Veneza, do Sofia Refén, é absolutamente extraordinário, também acaba por passar essa calma e essa sabedoria e essa inspiração. Quase tudo do Peter Zumthor, a capela desenhada por ele, as termas de Valls, é tudo... Consegue tudo traduzir tempo e inspiração, que é uma coisa que nós tentamos transpor para os nossos projetos.
Nós temos usado aqui no escritório ferramentas vanguardistas, com a tecnologia mais evoluída que nós conhecemos, mas recorremos sempre à ferramenta mais antiga, que é o diálogo. E tentamos aplicá-lo na prática aqui, tentamos tirar proveito do facto de sermos um escritório com muitos arquitetos para conseguirmos que a sua encomenda seja discutida por 50 por 60 arquitetos em simultâneo. E fazemos isso aqui nesta mesa onde estamos hoje, com muitas opções, testamos muito, discutimos muito. Estas maquetes que estão aqui são precisamente isso, são o resultado, são várias respostas à mesma pergunta e são a base para nós conversarmos aqui entre todos os arquitetos, geralmente uma vez por semana, que estão mais ou menos envolvidos no processo, mas que acabam por ter algum contributo. Por vezes os contributos de pessoas que estão fora do processo acabam até por abrir os olhos a quem está mais envolvido no processo, não é? E esse diálogo e essa discussão é muito rica e é boa para um cliente porque vê o seu produto discutido por muitos arquitetos, não é? O seu projeto, vá. Para nós é bom porque temos a certeza que temos a melhor resposta. Para os colaboradores também, porque envolvem-se imenso, há mais entusiasmo no projeto e essa metodologia é aquela na qual nós acreditamos, mas mais do que tudo, não é para criar bom ambiente do escritório, não é esse o propósito, claro que isso é uma mais-valia, mas o propósito é ter a certeza que estamos a responder com consciência para um determinado lugar. A base criativa está, sim, no diálogo e na discussão interna e externa. Fazemos dezenas de parcerias com arquitetos portugueses, estrangeiros, com mais ou menos relevância. O certo é que essas parcerias, cada uma que termina, nós terminamos melhor do que começamos e baseia-se sempre na questão do diálogo e na partilha de ideias, porque acreditamos que a arquitetura é justamente isso, é partilha de ideias e diálogo, seja entre arquitetos ou seja com quem for, na verdade, não é? Não acho que ser local seja o very typical que muitas vezes se fala até aqui em Portugal, no Porto, não é? Fazer tudo em azulejo, porque o azulejo é muito típico. Não acho que seja isso. Acho que pode passar por uma interpretação idêntica, mas tem que ter muito mais por trás disso. E ser local para nós é conseguirmos avaliarmos bem um contexto social, um contexto demográfico, um contexto urbano, geológico, climático, económico até, se calhar, e conseguirmos intervir para que a resposta tenha a tal consciência que estávamos a falar inicialmente e conseguirmos perceber que um edifício, seja este ou aquele, consiga responder à melhor exposição dos ventos, à melhor exposição solar, à melhor situação económica do país, à melhor situação comercial do país, porque às vezes há mercados que têm uma absorção diferente de outras e eu acho que essa é, para mim, a especificidade que eu procuro e o que nós procuramos e é a questão fulcral de sermos locais, não é? De conseguirmos pensar global e sermos local. A questão de ter projetos lá fora traz essa riqueza para ambas as partes, acho eu. Eu vejo muitas vezes o nosso papel quase como um mestre numa orquestra, que em vez de ter os violinos, o oboé e a bateria, etc., até tem a legislação, um orçamento, o PDM, não é? O gosto do cliente, o nosso gosto, alguma ou outra pressão, política ou não, mas há sempre o cuidado da sensibilidade ecológica que devemos ter e, portanto, nós temos que conseguir orquestrar tudo isto ao mesmo tempo, os prazos e os projetos, da minha opinião, funcionam tanto melhor quanto melhor conseguirmos ter os vários instrumentos a tocar ao mesmo tempo. Se olharmos só para um, não vamos conseguir ter o cuidado de outros. Este edifício em particular responde a esses requisitos todos, na minha opinião, ou na nossa opinião. Porquê? Porque este cliente, quando veio ao nosso encontro, queria um edifício que fosse barato, mas que fosse icónico e que tivesse partido dos espaços exteriores, porque aqui no Porto não há muita cultura de edifício em altura e, portanto, ele queria que isso fosse, de certa forma, a imagem de marca do edifício. Ele faz parte de um loteamento do arquiteto Pedro Ramalho, de 1983, e, portanto, a volumetria já não era negociável, vá. A própria Câmara de Matosinhos não estava muito interessada em mexer, porque este loteamento tem edifício em altura, podia trazer mais ou menos polémica na opinião pública, portanto, nós não queríamos mexer na volumetria que estava definida no loteamento. Sabíamos que tínhamos algumas inspirações locais, até próximo do Porto de Leixões. Vimos aqui algumas imagens dos contentores que acabam por inspirar esta linguagem da fachada, acaba por ser
mais ou menos óbvia esta ligação, este cubo de granito muito presente nas ruas da zona e, portanto, acabou por inspirar de certa forma, mas também, por outro lado, é uma solução tão modular que conseguimos ter uma economia de escala com uns vãos bastante pequenos, todos iguais, um sistema construtivo super simples, com um sistema ETICS, portanto, fácil de construir, económica, e o jogo de varandas, que também é muito repetitivo, é fácil de construí-lo, económico, acaba por trazer a imagem de marca ao edifício. Mas estas varandas também não estão aqui por acaso, porque na Câmara de Matosinhos, tal como noutros municípios, as varandas cobertas contam para a área de edificação, para a área bruta de construção, e nós teríamos que evitar isso, de certa forma, sem perder a área vendável, não é? E, portanto, elas estão desfasadas, acabam por ter um pé direito duplo e, portanto, não são varandas cobertas, portanto, é a área que vai além da área vendável, além da área de edificação, e é uma estratégia para responder da melhor forma aos requisitos que estão definidos no PDM. E por isso é que, voltando agora aqui à conversa inicial, é que conseguimos dar uma resposta favorável à legislação, que tem uma resposta comercial boa porque tem um sistema construtivo bastante simples e, portanto, conseguimos procurar um segmento médio com muita competitividade e aproxima, de certa forma, também dos interesses do cliente, mas mais do que isso também é uma boa resposta ao lugar, pela situação em que se insere, pela ligação que tem com as pré-existências e, portanto, é um objeto que consegue responder bem aos tais instrumentos que falei inicialmente. E esta iconicidade, para terminar, também é importante medir até onde é que nós podemos ir com ela, não é? Não devemos fazê-la só porque sim, devemos fazê-la quando entendemos que isso possa ser uma mais-valia para a cidade, para o cliente, naturalmente, para nós, mas acima de tudo para a cidade. E esse é aquele papel didático que falamos mesmo no início da conversa, para que muitos promotores até consigam entender que a arquitetura tem um papel importante e que não é só números e prazos e pressões financeiras e business plans e Excel e não sei o que, não é só isso. Nós temos que evitar que um investidor estrangeiro que venha aqui preocupado com a ficha de Excel não queira saber se o edifício é quadrado ou redondo, desde que aquilo bata nas suas vendas e depois vão embora e investem noutras cidades e assim se faz cidade. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Os dois primeiros grandes pilares de sustentabilidade é conseguirmos intervir naquilo que já cá está. Reabilitações, temos muitas, o Matadouro é um desses casos, e conseguir fazer boa arquitetura. A cidade não terminou hoje, nós não podemos olhar para o passado como um património e agora tudo que se faz é novo, nós estamos a fazer também ainda património, portanto fazer boa arquitetura é só por si uma medida de sustentabilidade, não é? Depois tem tudo o que vem por trás, que é orientado por essa equipa que temos aqui, que nos ajuda a conseguir alguma economia circular, alguma materialidade que seja dominada pelas técnicas locais. Temos alguns exemplos, a ampliação da Gulbenkian que fizemos associados ao arquiteto Kengo Kuma, é tudo com materiais portugueses e foi difícil, por vezes, mais difícil do que o caminho óbvio, e isso é um cuidado que nós temos vindo a ter, sem dúvida nenhuma, parte também de muita vontade do cliente. Temos alguns edifícios com sistemas de pré-fabricação que reduz muito o tempo de obra, que conseguimos ter produções perto do terreno, peças pré-fabricadas, desenhadas para que consigam caber num caminhão-tiro, que já sabemos de antemão quanto é que é, para conseguir reduzir viagens. Nós temos muitos, este que está aqui em cima da mesa é uma moradia também toda em madeira, pré-fabricada, com muitos cuidados também em volta disso e, portanto, estas casas aqui têm outro cuidado, estas várias opções que falamos sobre a intervenção que nós temos que ter no terreno, se é mais ou menos invasiva. Vocês veem aqui que elas quase todas são assentes em pilares, de forma a que se tirarmos a casa, o terreno mantém-se virgem, portanto, tentamos ter sempre esse cuidado. É um dos agentes que vos falei que anda em volta daquela orquestra e, felizmente, temos clientes, ou cada vez mais clientes, preocupados com essa componente e, portanto, é uma preocupação que temos aqui no escritório, sem dúvida nenhuma. Eu estou no início de um caminho, não é? Quem sou eu para dar conselhos, mas se calhar posso transmitir aquilo em que eu acredito e eventualmente pode haver os mais novos que se possam identificar com aquilo em que eu acredito, mas para serem curiosos, para procurarem e para estarem permanentemente desconfortáveis, porque eu acho que isso é interessante, isso fura caminhos, dita tendências, eventualmente, e permite-nos descobrir coisas que possam ser até boas, sei lá, aqui dentro, lá fora, mas acho que a curiosidade nunca fez mal a ninguém, pelo menos em arquitetura. Acho que é bom esta partilha, acho que é bom
diálogo. Há mil ideias boas no mundo que possam ser inspiradoras, porque não as nossas também, portanto partilhem e sejam curiosos e façam isto com paixão, que eu acho que é fundamental.